Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader aqui do Manual da Bolsa. Vamos para mais um estudo aqui de análise diária. Antes de mais nada, quem não é inscrito no canal já se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha, para a gente estar compartilhando conhecimento aqui sobre esse mercado aqui que na verdade todo mundo deveria estar investindo, certo? Vamos para a nossa análise diária aqui, galera. Antes de mais nada, antes da gente iniciar a nossa análise diária, vamos fazer a análise do porquê que se deu essa movimentação aqui, ó, hoje dia 3 de março, certo? Por que que o mini índice deu essa movimentação aqui toda durante esse dia? Vamos explicar aqui as principais tendências. Isso aqui é bom para quem é iniciante, para quem já opera também há um tempo no mercado, tá refrescando a memória em relação aos conhecimentos e ficar sempre atento, né, às nossas possíveis oscilações de mercado aqui. Então, um dia antes, o que a gente fez? Aqui a gente já começa com o gráfico limpo, certo? Para a gente começar a estar riscando tudo junto. Então, basicamente, o que a gente risca aqui, ó, de início? A gente risca a máxima, a mínima e 50% do dia anterior, certo? Que é o padrão que a gente já segue para poder estar riscando. Que seria o nosso preço máximo da oscilação aqui do dia 2, ó, certo? Do dia 2 aqui foi o nosso preço máximo. O preço mínimo a gente pega lá no fundo, que seria aqui o preço mínimo do dia 2. E 50% a gente pode estar traçando aqui com a nossa Fibonacci, para pegar um ponto mais exato no gráfico. Ó. Então aqui a gente vai ter 50% da movimentação e em 50% da movimentação a gente coloca o nosso outro ponto. Então aqui a gente já pode remover a nossa Fibonacci do gráfico para a gente poder estar analisando um pouco o gráfico um pouco mais limpo. Então seria máxima, mínima e 50% que é visto como nosso alvo, certo? E aqui a gente traça a nossa linha de tendência de alta principal. Como o mercado ele fechou em alta, deu tendência toda em alta, então a gente traça uma linha de tendência de alta aqui para a gente conseguir estar usando como um suporte aqui para o dia seguinte, ou uma resistência, dependendo da posição que o gráfico abrir, certo? Então aqui, essas são nossas linhas básicas que a gente risca. Então vamos entender como que se deu a movimentação do dia 3 de março aqui, ó, de 2020, certo? Então, a gente tem aqui que o nosso preço, deixa eu dar mais um aqui para a gente conseguir estar acompanhando cada pequena oscilação. Então, no dia 3 aqui o mercado abriu próxima à nossa máxima do dia anterior e ele simplesmente tendeu a dar um pequeno rompimento aqui, ó, na nossa máxima. Ele abriu, rompeu um pouco a nossa máxima e retornou. Quando a gente tem aqui uma operação próxima à nossa linha de resistência, que ele deu um rompimento e viraria um suporte, o que a gente faz? A gente poderia sim estar posicionando as nossas compras aqui, por aqui, só que a gente ia posicionar na verdade a nossa compra a partir do segundo candle de formação, que seria esse candle. Então onde que a gente posicionaria a nossa compra? Acima do rompimento da máxima do primeiro candle de abertura. Tentando buscar onde? Tentando buscar pontos mais altos sempre, certo? Para poder potencializar nossos ganhos. E onde que a gente poderia posicionar aqui o nosso ponto de venda, por exemplo? O nosso ponto de venda a gente deixaria aqui, ó, apregoado, caso o preço tendesse a retornar forte, certo? Então aqui seria o nosso ponto de venda, buscando sempre fundos lá para baixo, certo? Então, a gente teria dois pontos aqui que a gente teria que estar posicionado. Uma compra posicionada para cima se ele fosse para cima e uma venda posicionada abaixo. A gente bem sabe que o nosso preço, sempre quando o mercado ele tende a abrir, ele tende, normalmente, não é regra isso, mas estatisticamente falando, ele tende a retornar aqui para fechar o nosso gap. Então o mercado ele abriu aqui, ele buscou uma alta, certo? E logo em seguida ele tendeu a descer aqui e fechar o nosso gap de abertura de mercado, certo? Se a gente fosse pegar aqui para poder analisar também o nosso fechamento de gap, poderia ser em relação ao preço de abertura
ou em relação ao preço máximo, que são os dois gaps que normalmente ele tende a retornar. Como ele teve uma abertura entre os dois, ele poderia tanto fechar esse ou fechar esse. Deixa eu só arriscar aqui para vocês estarem acompanhando melhor. Ele poderia tanto fechar esse gap ou fechar esse gap. Como ele abriu entre os dois, ele poderia tender e apenas um deles na abertura, ou ir fechar os dois, que foi o que ele fez. Ele simplesmente buscou lá em cima e depois tendeu a retornar para fechar o nosso gap de fechamento do mercado do dia anterior, certo? Vamos continuar aqui fazendo a nossa análise. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir estar acompanhando o mercado. Então, se a gente pegasse aqui e fizesse uma venda nesse ponto aqui, a gente ia tender a buscar a nossa linha de tendência de alta que foi marcada um dia anterior, certo? Se o preço tendesse a retornar, a gente simplesmente estopava a nossa operação, certo? E a gente pode observar aqui, ó, que ele foi exatamente na nossa linha. E aqui ele ficou trabalhando, ó. Aqui ele trabalhou, aí ele voltou lá para cima, na nossa linha de resistência de novo. Nessa linha de resistência, a gente posiciona uma venda aqui, ó. Posiciona uma venda lá, que obviamente, se a gente comprou aqui embaixo, a nossa saída como alvo vai ser lá em cima. Então aqui a gente vai fechar a nossa operação, ali e tender a fazer uma venda nesse ponto. Fez uma venda nesse ponto, onde que a gente vai sair da operação? A gente vai sair lá embaixo, ó. Desceu, tocou lá de novo, fecha a operação. E aqui você pensa em compra de novo, porque a gente já tem essas linhas traçadas desde lá de trás. Caso ela tenha rompido aqui forte em algum ponto, se tivesse rompido aqui a linha, o que você faria? Um pouco descolado do preço, você ia trabalhar pensando em uma venda. Deixa eu só riscar aqui de vermelho. Deixa eu apagar aqui um pouco para ficar um pouco melhor para a gente poder estar observando o gráfico. Então aqui, ó, descolado do preço, a gente ia tender a fazer uma venda. Uma venda nesse ponto, tentando buscar o quê? O nosso próximo alvo lá, ó. O nosso próximo alvo, que seria os 50% da movimentação do dia anterior. Depois eu vou explicar por que o gráfico tende a buscar 50% da movimentação do dia anterior, que entra bastante aqui a questão da teoria de Dow, da movimentação de mercado, certo? Se a gente traçar Fibonacci, também vai dar na mesma, 50% da movimentação. Pela teoria de Dow, ou 50% no mínimo da movimentação, certo? Isso a gente pode aplicar tanto candle a candle, como na análise diária para ver onde que o nosso gráfico pode tender a buscar. Nessas observações dessas microestruturas, a gente consegue potencializar os nossos ganhos de mercado, certo? Já vou explicar um pouco mais sobre isso para vocês. Então aqui, ó, por exemplo, o preço ele tendeu a subir, parou aqui, desceu e veio rompendo, certo? Aqui o preço ele desceu e veio rompendo. Rompeu, o que a gente faz? A gente estopa a operação e vem vendido. Começa a vir vendido, ó, o preço desceu, beleza. O preço desceu junto aqui e foi e fechou. E teve essa, no caso, essa alta aqui forte, certo? O que a gente faz para sempre estar protegido desse tipo de movimentação? Como a gente está pensando em operação, quando a gente está no meio da movimentação do preço, a gente sempre tem que tentar vindo protegendo o nosso capital. Então aqui já ensinando mais uma técnica para vocês. Se a gente está no meio da movimentação de mercado, por exemplo aqui, ó, já teve um candle, 2 candles, 3, 4, 5, 6, 7, na contagem do 8º candle, ele simplesmente voltou rompendo. Então a gente sempre tem que ficar atento nessas movimentações, tanto de descida aqui de mercado, como também pontos de subida de mercado, que a gente sempre tem que estar fazendo as contagens do candle, onde que ele pode tender a reverter o mercado. Seria na contagem de 3, 5 ou 8 candles. Aqui no caso ele deu no 8º candle. Não é coincidência isso, vocês podem estar sempre observando isso. Faz backtest lá atrás, em vários outros pontos aqui do mercado, que vocês vão ver que entre 3, 5 e 8 ele tende a estar retornando a nossa operação, certo?
e como que a gente faz para poder proteger a nossa operação, por exemplo, no que houve aqui, esse candle forte aqui, que teve mais ou menos, quantos pontos aqui que teve? Teve aqui, ó, 3.290 pontos, em média, certo? Por exemplo, se a gente já está pegando aqui uma descida de mercado, e já passou, por exemplo, do terceiro candle, a gente começa a fazer proteção. Se a gente for fazer movimentação seguindo a nossa pequena linha de tendência de baixa aqui, ó. Vamos fazer um risco aqui de linha de tendência de baixa. A gente tem aqui uma linha de tendência de baixa para microestrutura de movimentação. Então o que a gente vai fazer? Você quer fazer uma venda ali no meio? Pode fazer, sem problema. Mas aqui, ó, a gente vai, por exemplo, você fez uma venda aqui em qualquer ponto. Nesse quarto candle aqui, ó. Fez uma venda aqui, por exemplo. O nosso stop tem que estar aqui atrás, ó, na pequena microestrutura de mercado. E deixa o preço descer. O preço desceu? Beleza, então a gente vem reposicionando nosso stop, ó. Depois o preço desceu, fez uma nova abertura, posicionou o stop lá atrás, deixa o preço descer. Desceu? Beleza, vem reposicionando o stop. Porque daí tua operação já vai estar ganha. Por exemplo, chegou nesse ponto aqui, o preço abriu já aqui de novo, teu stop tem que estar lá atrás, ó. Teu stop tem que estar aqui atrás. Para quê? Se o preço tender a retornar, você não levar uma porrada dessa. Para você não levar esse tipo de porrada aqui que o mercado deu. Então o teu stop tem que estar aqui atrás, sempre muito bem posicionado, tendendo a seguir as tendências, certo? Se o preço continuar descendo, você vai com ele, simplesmente vai com o preço. E aqui, ó, por exemplo, ele deu esse rompimento forte aqui pra gente, certo? Se ele deu esse rompimento forte, não vai contra o preço. Porque a gente pode ver aqui, ó, que ele veio, rompeu o nosso topo do dia anterior e seguiu muito além, certo? E daí o que a gente pode fazer? Nessa oscilação aqui de preço, quem não consegue operar nesses pontos específicos, o que a gente tem que aplicar aqui? A gente pode estar aplicando aqui um Fibonacci aqui para 50% da movimentação, certo? Sempre quando ele tem esses pontos fortes de mercado aqui que ele aponta para a gente, em 50% ele tende a retornar pelo menos no nosso ponto. No caso que ele foi na nossa máxima do dia anterior. Ó. A nossa máxima do dia anterior funcionou como sendo o suporte dele para ele tender a se recuperar. Então aqui ele teve uma queda, certo? Aqui não é recomendado ir contra o preço, mas se for contra o preço, coloca um stop lá, você pode fazer a venda aqui sem problema. Mas obviamente você não pode ir contra esse preço, o certo é você sempre ir a favor, porque aqui o preço podia sim ter continuado com muita força lá para cima, devido ao que ocorreu aqui. Aqui no caso foi uma notícia, eu não me recordo agora especificamente o que foi que aconteceu, mas como a gente não acompanha a notícia, a gente simplesmente acompanha as oscilações de mercado, para a gente não influenciar muita coisa aqui. Mas para quem acompanha a notícia, possivelmente viu isso aqui acontecendo, certo? Por isso que a gente sempre tem que estar protegido, que nem eu expliquei aqui, a gente tem que estar protegido desse mercado para que ele não venha dar na nossa cara, certo? Então aqui, por exemplo, aqui a gente não poderia ter ido contra o preço, teria que ter ido a favor dele. E, já que ele deu aqui, explicar aqui para vocês como vocês devem estar operando aqui. Por exemplo, ele deu um pico de força lá para cima, rompendo até mesmo o topo do candle anterior. Então a gente ia observar que ele poderia dar mais forte aqui para cima, certo? Ter um candle aqui de força para cima. Se ele tendesse a retornar aqui, ó, que nem ele buscou alta, se ele tendesse a retornar aqui e cair para dentro, onde que a gente faz uma venda? Posicionado aqui, ó. Posicionado aqui um pouco descolado do preço, para ir buscar o quê? Ir buscar aqui os nossos 50%, como sendo o alvo do retorno desse candle de força aqui que ele indicou pra gente, certo? Então, esse 50% a gente simplesmente fecha a nossa operação. Entre 50% e 61,8%. Que é o que os estatísticos aí dizem sempre que ele pode estar retornando, certo? Chegou nesse ponto aqui, ele tocou o nosso suporte, a gente simplesmente compra. Compra para atender aí com o preço. Nosso stop, ó, descolado, atende aí com o preço. Se ele simplesmente retornar aqui e buscar o nosso stop, aceita o stop e aguarda uma próxima oportunidade de mercado. O mercado dá oportunidade o tempo todo, então a gente tem que sempre estar aguardando as próximas oportunidades. Então aqui ele veio,
Deixa eu só apagar essa linha aqui para a gente limpar um pouco o nosso gráfico. Vai ficar um pouco melhor para a gente tá observando nossas movimentações aqui de mercado. A gente pode observar aqui, ó, quem estava acompanhando com a gente lá no grupo, a gente até comentou sobre uma triangulação que ele estava formando aqui, ó. Aqui, ele estava triangulando aqui, mais ou menos, certo? E lá em cima também. Deixa eu apagar essa nossa outra linha de tendência de alta para vocês estarem observando isso aqui um pouco melhor. Ele triangulou lá e veio triangulando mais ou menos aqui assim, ó. Nesses dois pontos aqui, ó. E normalmente esse triângulo que ele forma aqui, ó, com esse tipo de formação aqui, ó, certo? Vocês podem observar que ele é uma formação de um triângulo. A gente não sabe se o preço ou se ele vai estourar para cima ou se ele vai estourar para baixo. Então esse ponto é um ponto de decisão do mercado. Ninguém sabe para onde que o mercado realmente ele vai. Estatisticamente falando, na verdade, a gente consegue observar as pequenas oscilações aqui, ó, do que está acontecendo e tentar identificar para onde que o mercado pode estar indo. Se a gente for fazer várias operações de scalp aqui, a gente consegue pegar várias oportunidades aqui do mercado, certo? Mas normalmente para iniciante a gente indica para ficar fora desse tipo de operação, desse tipo de triangulação específico, certo? Aí como ele rompeu aqui, ó, ele rompeu lá para baixo, a gente podia simplesmente começar a traçar as nossas linhas de tendência, certo? Ter traçado nossas linhas de tendência e vir reposicionando elas lá para baixo após o rompimento, certo? Deixa eu só apagar aqui para a gente poder estar acompanhando, ó. Simplesmente a gente vai traçando nossas linhas de tendência. E ele foi buscar onde? Nosso alvo do dia anterior, ó. Aqui está a nossa movimentação do dia anterior, que é essa aqui, ó. Toda essa movimentação aqui é o nosso dia anterior. E a gente tinha o nosso alvo muito bem definido aqui nesse ponto, ó, que normalmente a gente sempre verifica que ele pode buscar esses pontos em específico, certo? Eu vou explicar para vocês agora como que se dá essa movimentação, o porquê que ele retorna a esse ponto de movimentação de mercado. Eu vou cobrir a nossa tela aqui para a gente conseguir estar observando um pouco melhor. Por exemplo, se a gente teve lá um candle de alta, aqui de formação, vou desenhar uma zona de proteção de preço aqui, um pavio, certo, dele. Se o próximo preço, vamos supor que isso daqui é um candle, o único candle do dia anterior, certo? Vamos dizer aqui que ele teve essa formação aqui de alta, certo? Se a gente sempre pega aqui, ó, e traça sempre no nosso fundo, deixa eu riscar de uma outra cor aqui, uma cor vermelha, a gente sempre risca o nosso fundo, certo? Que é nossos pontos que a gente risca, o nosso fundo, o nosso topo e mais ou menos 50% da movimentação do mercado. O que foi que aconteceu lá? Basicamente o preço veio oscilando, o preço abriu basicamente na nossa máxima, lá, certo? E ele trabalhou mais ou menos por aqui. Trabalhou mais ou menos por aqui até buscar, segundo a teoria de Dow, pelo menos 50% da nossa movimentação do dia anterior. Isso daqui é a gente pensando na nossa análise diária. Isso daqui a gente pode abrir para candles de 5 minutos e pensar nessas micro movimentações aqui, que seriam as micro tendências de mercado, certo? Que se a gente for analisar aqui vários pontos, a gente vai observar que ele dá várias oportunidades de retorno para pelo menos 50% da movimentação. Também se ele não for para 50% da movimentação, você simplesmente não vai operar nele. E daí a gente tem algumas técnicas que a gente fatia um único candle para a gente poder estar pegando pequenas oscilações de mercado em alguns pontos específicos. Aí tudo depende se ele vai estar no meio da movimentação, se ele vai estar formando dojis durante a movimentação do mercado ou não. Mas enfim, depois a gente faz uma aula específica só voltada para isso, certo? Vamos estar analisando aqui o nosso dia seguinte para a gente poder ver quais são as principais tendências onde o mercado pode estar nos dando oportunidade. Então eu vou apagar todo o gráfico, vamos traçar aqui, ó, máxima, mínima
em média aqui de 50% da movimentação do mercado, certo? Deixa eu puxar aqui a nossa linha aqui no gráfico. 50% da nossa movimentação de mercado, que vai dar mais ou menos aqui. Que foi o que eu acabei de explicar lá para vocês, relacionado a por que ele busca pelo menos 50% da movimentação do mercado. A gente pode observar aqui que como o nosso candle ele abriu, mais ou menos, ele abriu aqui nessa posição, vou arriscar mais aqui para frente, e como ele fechou nessa posição, então basicamente aqui a gente teve uma formação diária de um candle de baixa. Tanto é que se vocês forem abrir o gráfico aí para poder verificar, ele fez isso aqui, ó. Ele teve essa formação aqui de candle, ó. Um corpo, certo? Como ele teve uma abertura aqui e um fechamento abaixo, então ele teve esse tipo de formação de corpo. E ele teve esse pavio aqui, ó, na formação dele. Essa zona de proteção de preço. Então essa é a formação se vocês forem trocar o gráfico de 5 minutos para um gráfico diário. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu só fechar. Vamos estar analisando aqui o que o nosso gráfico pode estar apresentando para a gente. Se ele abrir já próximo a essa zona aqui, ó, essa zona aqui da mínima desse nosso gráfico, o que a gente fica esperto? Para ele tender sempre a fechar o nosso gap aqui de preço, no caso do preço de abertura de mercado do dia, do preço de fechamento do mercado, desculpa, do dia anterior, ou ele tender já a romper aqui buscando outras mínimas. Tanto é que ele já teve um candle de baixa aqui, indicando uma possível força de reversão de mercado, ou ele vai tender a romper esses nossos pontos aqui, buscando o nosso alvo lá em cima, certo? Que seria os 50% da movimentação desse nosso dia. Então no dia 4 pode ser que ele busque aqui, não é certeza, a gente nunca pode ter certeza sobre esse mercado, mas sim, estatisticamente, o que a gente pode estar fazendo se o mercado buscar certos rumos, certo? Se o preço vier rompendo fundo, no caso não vai contra ele, tanto é que a gente pode verificar aqui, ó, que a nossa tendência do mercado aqui principal desse nosso gráfico é uma tendência de baixa. Ó, a gente pode observar como que ele dá certinho nos nossos pontos. Então não vai contra essa tendência. Então o preço ele pode vir já abrindo aqui embaixo. E ele pode vir trabalhando aqui, ó. Pode vir trabalhando aqui, aqui. Ele pode vir depois desse ponto romper, já buscando preços mais altos. Se ele vier rompendo para baixo, não vai contra o preço. Vai seguindo a nossa tendência principal, certo? Nunca vai contra a tendência principal, porque se for contra a tendência principal a gente vai levar porrada, principalmente quem é iniciante, que não tem, digamos assim, não teria capital para poder estar empurrando o mercado para certas posições. Então a gente não pode ir contra, a gente tem que sempre ir a favor da tendência principal. A gente pode ir contra o preço, só que sempre a favor da tendência. Por exemplo, se o preço está subindo aqui, a gente vai contra o preço vendido, certo? Por exemplo, e a favor da tendência. Então a gente está vendendo contra o preço e a favor da tendência. Se estourar, você simplesmente stop a operação e sempre acompanha o preço principal. Se o preço romper, vai com ele. Se continuar rompendo aqui, ó, vai embora com o preço. Se romper o topo, aí sim você vai embora mesmo com ele, não tem conversa. Se ele romper o fundo aqui, também vai embora com ele tentando buscar outras mínimas que teria lá para trás. Então daí a gente teria que analisar os nossos próximos alvos lá atrás. Eu não vou riscar muito o gráfico aqui para não ficar muito poluído. E é isso, pessoal. Quem não é inscrito no canal já se inscreve aí, curte o vídeo quem gostou. Entra no nosso grupo do Telegram que a gente está postando algumas análises lá durante o andamento do mercado. Tem bastante gente que está tirando dúvidas lá sobre oscilação de preço, principalmente gente que está iniciando agora no mercado. A gente vai pedir também para que assista os nossos outros vídeos do YouTube, para estar aprendendo um pouco mais sobre como deve dar as entradas aqui nas operações, os pontos que não deve tá dando na operação, certo? É mais para o intuito de ajudar.
que nem eu falo aqui, a gente não vai conseguir ajudar todos, mas se ajudar um, com certeza já vai tá fazendo total diferença aqui para pelo menos uma pessoa. E é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, acompanha nossas postagens do Telegram, que a gente posta várias dicas lá também operacionais, certo? E é isso aí, pessoal. Até mais.